Estão animados para essa noite? Quem está com muita fome de Deus aqui, realmente quer aprender do Senhor aqui, ó, presta atenção numa coisa. Hoje a parada aqui é reino, então a parada aqui hoje é para esse lado aí, eu quero que você se prepare. Pega um papel e uma caneta, ou pega o seu bloco de notas para você poder anotar, porque você vai ter aula aqui hoje. Sim ou não? Então, mais que uma palestra, você vai ter aula aqui hoje. Quem quer ter aula aqui hoje? Então tá bom. Quantos querem aprender os mistérios do reino aqui? Quantos querem? Levanta a mão. Tem gente que não quer, não? Vem fazer o que aqui então? Curiosidade? Vem cá para ver se a gente não é herege? Vem cá para ver se eu e o Pablo e o Eduardo não somos hereges, é isso? Tem gente xingando a gente para todo lado. Seus hereges. Então tá bom, cadê os que nos chamaram de hereges? Vamos checar na palavra hoje então aqui. Mas é muito bom que vocês vieram, pode sentar todo mundo. Fique à vontade. Poder estar aqui com vocês é de um grande privilégio. Para quem me conhece ou para quem não me conhece, eu sou a mesma pessoa. Eu sou o Matheus Ribeiro e sou o presidente dessa companhia espetacular. E é muito bom poder estar aqui caminhando com o Pablo e com toda essa turma. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok, muito bom. Estou sentindo, parece que tem um ruído em algum lugar aqui, não sei o que é. Tem algum ruído aqui em algum lugar. É, um ruído mais ou menos por aqui, ó. Eu sou bom de ouvido, viu? Tem algum ruído bem aqui assim, ó. É a mesma coisa que acontece quando você quer ouvir Deus, mas tem sempre ruídos em volta que você tem que dar um jeito de cessar. Já percebeu? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, na lata. Quem está aqui hoje, que tem certeza plena que é salvo? Levanta a mão. Com convicção, com certeza. Maravilha. Muito bom. Nós vamos falar hoje do reino, vamos falar da salvação e vamos falar da volta. Vamos falar da salvação. Pablo e Eduardo certamente vão falar a respeito do reino. Eu quero dar uma arrumada aí, porque está bem ruim o retorno aqui. Presta atenção. Por que falar desse assunto é tão importante? Porque o nível de fruto que você vai ter, não é Deus que define, tá? Presta atenção. O nível de fruto, resultado, governo que você vai ter, não é mais uma definição de Deus. É uma definição do quanto você está decidido a viver com aquilo que você recebeu. E eu vou te explicar isso daqui a pouco. Presta bem atenção. Tem uma obra que na sua vida só Deus faz. Mas depois desta obra, a ação, a atitude, o comportamento, a postura, ela é totalmente sua. E eu sei que para muita gente esse assunto, do jeito que nós vamos destrinchar aqui hoje, é uma coisa nova. Porque dependendo do ambiente de onde você veio, onde você foi instruído, onde você foi ensinado, talvez você não tenha ouvido com essa riqueza de profundidade em alguns detalhes, como você vai ouvir, para compreender o plano eterno de Deus e o seu lugar nesse plano. O plano eterno de Deus e os reinantes, os governantes ou os vencedores. Então o que nós queremos trazer para vocês aqui hoje é uma compreensão mais ampla do seu lugar, do plano divino. O que é que você está fazendo aqui? Por que você ainda está na terra? Qual é o teu propósito? Por que Deus precisa trabalhar na sua identidade enquanto filho e herdeiro, para que você não somente aproveite a herança que você tem, mas transforme essa herança em recompensa? Por que Deus permite que ainda Satanás, o diabo, que é um ser derrotado na eternidade, mas ainda no ponto histórico não, ainda permaneça na terra? Eu quero falar com vocês aqui também, por que é que você, embora filho, ainda tem sobre você a influência do pecado? E eu quero falar com vocês aqui de forma didática, prática, sobre esse aspecto da nossa justificação e sobre o perdão, que é uma coisa que muita gente também não entende. Mas Deus, por que falar desses assuntos é importante? Eu vou te explicar. Olha para cá. Por que falar desse assunto é tão importante? Você que é um cristão, você que é seguidor de Jesus, você que aí levantou a sua mão com a convicção de que você é salvo, muitas vezes, no seu dia a dia, quando você enfrenta lutas, quando você enfrenta problemas, quando você enfrenta acusações, quando você enfrenta as afrontas do diabo, as dúvidas, as inseguranças, as incertezas, na crença, ou no seu conceito natural, o teórico, você se vê como filho, mas na postura, na atitude, no comportamento, como se Deus tivesse ido embora. A sua postura, inclusive, até para orar, é uma quando você faz tudo certo. Mas quando você escorrega, quando você tropeça, quando você peca, a sua postura em orar é diferente. Tem certos momentos que você ora com convicção, você ora como governante, quando faz tudo certo. Se jejuou, não, hoje eu tenho crédito com Deus. Se orou, fez tudo certinho, não, está tudo bem no casamento, está tudo bem com os filhos, eu tenho crédito com Deus. Mas o dia que você não faz nada disso, você não consegue nem abrir a boca. Por que isso acontece? Por que essa anomalia na sua alma, nas suas emoções, na sua mente, principalmente na sua postura em relação a Deus, muda tanto? Porque é tanta inconstância. Por que isso acontece? Quero falar um pouco sobre isso com vocês aqui hoje. Tem uma história bem interessante, eu quero começar com ela. Tinha um jovem que cometeu um crime nos Estados Unidos. E esse jovem ele foi condenado. Condenado. Primeiro, ele foi preso e ele foi condenado à execução sumária. Só que houve um clamor popular. Aconteceu um clamor da cidade. E os moradores daquela cidade, tamanha compaixão, aquele jovem tinha um futuro pela frente, cometeu aquela atrocidade, mas eles ficaram bastante compungidos, constrangidos em querer que aquele jovem fosse perdoado daquela sentença condenatória. O pessoal que está aí atrás, vamos sentar, por favor. O que aconteceu? Diante daquele clamor popular da cidade, o governador daquela província resolveu emitir uma carta perdoando aquele jovem. Só que ele disse, olha, ele está perdoado, só que eu mesmo quero ir lá na prisão entregar para ele aquela carta de perdão. E aquele governador da cidade resolveu então se disfarçar de pastor.
vestiu um terno, colocou uma gravata, pegou uma Bíblia e resolveu ir lá na prisão, exatamente no dia em que aquele jovem seria executado. E então ele chegou, mandou chamá-lo, disfarçado de pastor, e chegou lá então com aquela carta de perdão para aquele jovem. O rapaz estava transtornado, afinal de contas era o dia de condenação dele, isso era pela manhã. Então o governador chegou disfarçado para entregar aquela carta, o jovem o recebeu, e o governador então disse: olha, eu vim trazer uma ótima notícia para você. E aquele jovem, não sabendo de nada, transtornado, nervoso, disse o seguinte: eu não quero saber de nada, não quero receber essa pessoa, não quero saber de nada dessa pessoa, não quero saber. Não recebeu aquele governador. De todas as formas ele tentou conversar com aquele jovem, falar com ele, dar uma lição a ele, e depois entregar a carta de perdão. O jovem não recebeu. Por fim, ele resolveu ir embora. E aquele jovem ficou ali preso, e poucas horas antes da sua condenação ele disse, ele fez uma carta, porque daí depois chegaram e disseram para ele: olha, aquela pessoa que veio aqui, com aquela Bíblia na mão, com aquela roupa, era o governador da província, e ele veio entregar a carta da sua liberdade, e você não quis recebê-la. Aquele jovem ficou em estado de choque, horas antes da sua condenação. Alguns minutos depois ele resolveu escrever uma carta para algumas pessoas, e na carta ele escreveu o seguinte: escrevo agora aos meus familiares, aos meus amigos, a outros jovens, que hoje eu não estou sendo condenado pelo que eu fiz, eu não estou sendo condenado pelos meus atos ou pelo crime que eu cometi, eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei. Essa história fala muito a respeito de nós. Escuta uma coisa que eu vou te falar aqui: ninguém vai para o céu porque merece, mas também não tem ninguém no inferno que não mereça. E essa história ilustra perfeitamente aquilo que Deus fez por nós. Por que nós temos que levar o evangelho a toda criatura? Por que nós temos uma ordem de Jesus para pregar o evangelho? Por quê? Porque perdoados todos foram, o sangue foi para todos. Todos estão abertos a receber? Não. Então escuta uma coisa: o homem não vai para o inferno porque ele peca, embora ele seja pecador por natureza. Romanos 3:23, a palavra diz o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram. Coloca para mim os versículos, por favor. Vocês estão comigo aí? Romanos 3:23, coloca aí. Destituídos foram, afastados foram, separados foram da glória de Deus. Quando o homem cai lá no Éden, ele recebe em si a condenação e a separação da intimidade da comunhão com Deus, ele perde a glória. Olha lá, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui o homem perde a imagem. Quando o homem cai no Éden, ele perde a imagem. Deus disse: vamos fazer o homem a nossa imagem, a glória, conforme também a nossa semelhança. Essa palavra imagem, no hebraico, significa: o homem tem a divindade, a santidade e a moralidade do seu Criador. Todo o conceito de moralidade que nós temos vem de quem? Óbvio que é de um ser reto, ou seja, Deus, um soberano. Concorda comigo, sim ou não? Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Se você estiver comigo, dá um putz, fala uau, fala alguma coisa para eu saber que você está comigo. Dá um grito, reage de alguma coisa, joga a cadeira para cima, faz alguma coisa. Então escuta. Só que o homem cai. Quando o homem cai, ele perde essa glória, ele perde essa imagem. Ele é separado. E é por isso que nossa mente, vontade, emoções, o espírito foi afastado. Foi quebrada a comunhão, foi quebrado o relacionamento. No corpo, o homem recebe a punição por conta do pecado, toda a perversidade vem habitar no corpo humano. E todo tipo de desgaste, todo tipo de fraqueza, todo tipo de perversidade, deturpação vem para a alma. Ou seja, nas três esferas, nas três camadas, o homem se separa, ele perde a glória, ele perde a imagem. Quando você é salvo por Jesus, quando você crê no evangelho, quando você confessa Cristo como Salvador e Senhor, você não muda de religião. Presta atenção, ser salvo não significa mudar de religião. Eu era isso, agora eu sou aquilo outro. Ser salvo significa mudança de, diga todo mundo comigo assim, ó, salvação significa mudança de cidadania. Você era do império das trevas, agora você é do reino da luz. Entende? Cristo nos libertou do império das trevas e transportou você para o reino da sua luz. Então escuta, ser salvo significa, Mateus, é uma questão só de não ir para o inferno, muito mais do que isso. Eu quero te dizer algo: céu e inferno não é questão de temperatura, tá? Diga para quem está perto de você assim, ó, céu ou inferno não é questão de temperatura, é questão de companhia. Pegou aí ou não? Presta atenção numa coisa. Eu fico assim, tem muitos pregadores, tem muitas pessoas que ensinam como se céu ou inferno fosse uma questão de se o céu ser um lugar mais tranquilo, um lugar de um ótimo clima, e o inferno ser um lugar quente, que é muito ruim para lá. Estamos falando de uma separação eterna. Por que nós temos então que levar o evangelho e pregar o evangelho? E nós somos comissionados para isso? Porque o mundo se perde, o homem precisa da imagem, o homem precisa ser recolocado nessa posição. Então escuta isso aqui. Coloca outro versículo por gentileza aí, Romanos 6:23, que embasa bem aquilo que eu estou falando. Romanos 6:23. Olha lá o que diz. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Morte também nas três esferas. No corpo, na alma e no espírito. O homem foi separado, foi destituído, ele perde a glória, o homem perde a posição. Porque quando você é salvo, o que acontece?
você recolocado nessa posição. Tem jeito de um homem governar, reinar, seja no agora ou no porvir, se ele não for recolocado nessa posição? Tem jeito? Não, não tem como. Então, quando você é salvo, você precisa ser recolocado nessa posição de justiça. Eu vou explicar isso daqui a pouco. O homem recolocado nessa posição, sim, ele está em condições plenas de cumprir a vontade de Deus, cumprir o plano eterno de Deus. Olha lá o que Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, diga assim, dom gratuito, de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus, tem que jejuar para ser salvo, né? Não. Escuta, se você ouviu em algum lugar que tem que fazer alguma penitência, se você ouviu em algum lugar que tem que cumprir os mandamentos, se você ouviu em algum lugar que tem que guardar um dia da semana, se você ouviu em algum lugar que tem que amar primeiro para depois ser salvo, se você ouviu em algum lugar que tem que batizar primeiro para ser salvo, eu te afirmo categoricamente, te provo, te mostro, você está contra a palavra. Vamos cessar toda a movimentação, por favor? Escuta, se você ouviu em algum lugar que tem que fazer mais alguma coisa, uma vez um cara estava na minha casa, fazendo um trabalho, um eletricista, se naquele dia ele estivesse pregando para mim, eu precisasse daquilo, eu estaria no inferno. Ele estava na minha casa fazendo um trabalho, e ele começou a pregar para mim. Eu não sabia que eu já era do reino. Ele começou a pregar para mim. E ele falou para mim assim: varão, desse jeito. Varão, se não jejuar, se não orar, se não fizer tudo certinho, não entra no céu não. Quase foi para esse lado aí também. Cara, se naquele dia eu precisasse dessa palavra para entrar no céu, eu estava enrolado. Por quê? Porque o grande problema que nós temos da pregação dos nossos dias em muitos lugares Jesus morreu por você. Mas se você não fizer a tua parte, já viu isso? Jesus é bom demais, Deus é muito bom, Deus te amou, mas tem que fazer a tua parte. É quase aquele versículo lá que está escrito em acrescentares. Já leu esse livro? Acrescentares. Acrescentares, ou o livro de Heresias, capítulo 1, verso 1. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Alguém já ouviu isso? Não tem nada mais antibíblico do que isso. Só analfabetos bíblicos conseguem recitar um texto desse e achar que está na Bíblia. Não existe isso. Então eu preciso mostrar para você o seguinte: Mateus, mas onde é que fica o cumprimento dos mandamentos? Presta atenção numa coisa. Quando se trata de cumprimento dos mandamentos, a única coisa que existe na nova e eterna aliança é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vou te dizer uma coisa, eu sei que você está cansado de falar, não, ama o Senhor sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Só que eu te digo mais, na carta de 1 João, o apóstolo diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então escuta, tudo aquilo que era exigência, Deus transformou em promessa. Lá estava escrito: não matarás. Na nova aliança eu te prometo, anda em mim, e você não vai ter nem o desejo de matar alguém. Deus pegou tudo aquilo que era mandamento, que era ordenança, era juízo, e transformou tudo em promessa. Por exemplo, quem aqui quando era criança não comia brócolis? Levanta a mão. Quem não comia brócolis aqui quando era criança? Levanta a mão. Quem não comia beterraba? Quem não comia quiabo? Quem não comia jiló? Quem não comia essas coisas? E sua mãe ficava te forçando: coma, é bom, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Quem já passou por isso quando era criança aqui? A mesma coisa acontece com você. Tem muitas coisas da palavra que você diz: eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não dou conta de cumprir isso. As leis são muito elevadas. Presta atenção. Tudo aquilo que era lei, obrigação, guardar um dia, não matar, não levantar falso testemunho, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Tudo aquilo que era ordenança, que era mandamento, ele pegou e trocou tudo por promessa. Na carta aos Hebreus, o apóstolo diz: eu mesmo, o Senhor dizendo, eu mesmo vou escrever a minha lei no teu coração. Ou seja, ele mesmo inclina o teu coração para fazer a vontade dele. Ou seja, uma vez que você casa, uma vez que você é morado, uma vez que você é a habitação do Espírito, o seu desejo é fazer a vontade dele. O pessoal está tendo muito barulho aí atrás, tá? Está atrapalhando. Vamos cessar a movimentação aqui dentro, por favor? Está atrapalhando. Vamos sentar todo mundo, por gentileza? Não consigo dar aula desse jeito, não. Então escuta uma coisa aqui. Observe isso que eu quero explicar para vocês. Olha isso aqui. Coloca para mim o texto, por favor, de Efésios capítulo 2, verso 8. Coloca aí, por favor. Efésios 2, verso 8. Coloca para mim, por gentileza, o texto aí, Efésios 2,8. Olha para aquela árvore ali. Posso desenhar essa árvore aí? Se você entender essa árvore, você pode ir embora. Quem está comigo aqui?
Presta atenção, olha lá o que diz a palavra. Porque pela graça, está escrito ali pela obra? Está escrito o quê? Está escrito o que ali? Pela graça sois salvos. Serão salvos não, sois. É uma realidade atual, uma realidade presente. Pela graça sois. Então aqui nós temos uma base fundamental. Olha para cá. Você ou a sua salvação é essa árvore. O que a palavra está dizendo? Pela graça. A graça é a base fundamental. Você está firmado nessa graça. O que é isso aqui? Amor. Escuta aqui todo mundo, fala comigo assim: graça é superior, é maior que a misericórdia. Escuta a coisa, Mateus, mas a palavra não diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia? Sim, só que tem outro texto também que a palavra diz o seguinte, Deus dizendo, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Agora, pelo fato de Deus nos amar, não é mais uma questão de Deus escolher ou não, Ele já nos amou. Olha para cá todo mundo, esse conceito aqui é fundamental. Misericórdia é Deus não te dar o que você merecia. Quem aqui de verdade reconhece que você merecia condenação? Levanta a mão, deixa eu saber. Tem gente que não levanta porque não merecia condenação? Não entendeu a pergunta? Quem aqui admite que você, por ser pecador, merecia condenação ao inferno? Levanta a mão. Ah, Deus, não, eu era uma pessoa boa. Não, acho que Deus me salvou porque Ele viu algo bom em mim. Olha que gracinha o André, olha que cara massa. Não. Tem gente que acha que ele pensa que vai chegar no céu naquele dia e vai dizer: Senhor, o Senhor é bom demais, mas cá entre nós, né, Senhor? Você ouviu também que, como que uma pessoa como eu não vai ser salva, né, Senhor? Tanta coisa boa que eu fiz, tantas velhinhas que eu ajudei a atravessar a faixa de pedestre, tanta doação que eu fiz, tanto sopão que eu fiz para as pessoas, tanta doação, Senhor, cá entre nós, assim, só entre nós aqui, né, Senhor? Vocês acham que vai chegar alguém diante de Deus naquele dia e falar isso? Vocês estão me entendendo? Misericórdia é Deus não te dar o que você merecia. O que você merecia? Juízo, condenação. Na cruz, Jesus, ele foi o para-raio da ira de Deus. A cruz foi um tribunal, onde os meus e os seus pecados, eles foram expostos e cravados e condenados na pessoa do Filho. Então, quando você ouve que você tem que cumprir mais alguma coisa, tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo, ou para ser perdoado ou justificado, a única resposta para isso é: você está ignorando a obra do Calvário, e aquela obra, ela é o suficiente. Mateus, por que esse assunto é importante? Sabe por quê? Porque se você não se vê como justo, você não frutifica no reino. Você precisa saber quem você é e qual é a roupa espiritual que você está vestido. Você precisa saber que Deus, mais do que te perdoar, mais do que ter misericórdia, Deus teve por você foi graça. Você foi feito justo. Diga: eu sou justo. Fale: eu sou justo. Justo é quem foi justificado injustamente, que agora é medido por Deus, não segundo a sua própria justiça, mas a justiça do próprio Filho de Deus, Jesus. Então escuta, o que Paulo está dizendo? Pela graça você foi salvo. A graça é a base fundamental. Nós estamos firmados aqui. Não é por causa da sua obra, não é nem por causa da sua fé. Escuta, não é fé na fé. Fé na fé é coisa da nova era. Não é fé na fé. Escuta, é fé na graça. Não é nem fé na misericórdia, é fé na graça. Então escuta, misericórdia é você não receber o que você merecia. Agora, graça é você receber o que você não era digno de receber. Vou te dar um exemplo. Fica de pé aqui, Evandro. Vem cá, por favor. Olha para cá. Está aqui o Evandro. O Evandro me deve 1 milhão, tá? Aqui na nosso exemplo, me deve 1 milhão. E ele não tem como pagar essa dívida. Não tem jeito de pagar essa dívida. É impagável. E eu já vou processá-lo, protestar o nome dele, e dependendo da situação, eu posso pegar bens dele, de acordo com o nosso contrato. Foi hipotecado bens, imóveis, carros. Eu posso entrar com uma ação contra ele para tomar tudo dele. Ele não tem condição de me pagar. Quanto que ele me deve? 1 milhão. Ele não tem condição de pagar. Só que o que acontece? Eu decido ter um ato de misericórdia com o Evandro. O que eu faço? Evandro, é o seguinte: cara, não tem porquê, mas eu quero ter um ato de compaixão por você. Eu vou liberar você da sua dívida. Ou seja, eu fico com o meu prejuízo, você segue sua vida, você não me deve mais nada, está perdoado. Pode ir. Escuta uma coisa aqui. Quem acha que só o fato de eu ter perdoado ele já estaria bom? Levanta a mão. Quem acha? Só de ter perdoado já foi bom demais, sim ou não? Só de o cara não ter que pagar 1 milhão já está bom demais, sim ou não? Sim. Só que se eu somente perdoo o Evandro, ele sempre olharia para mim como alguém que um dia ele devia e não deve mais, mas ele é um ex-devedor. Ex-devedor de R$1 milhão. Quem está me entendendo aqui? O nome disso é misericórdia. Eu fiquei com o meu prejuízo. E ele tocou a vida dele. Certo? Só que todas as vezes que o Evandro de repente encontrar comigo, ele vai se lembrar. Ele me perdoou de 1 milhão. Vai sempre dar nele aquela sensação. Eu não devo 1 milhão, mas parece que eu tenho uma sensação de dívida com essa pessoa. O nome disso sabe o que é? Perdão, misericórdia. Agora vem cá, levanta. Ter a conta zerada é bom, sim ou não? No outro exemplo, eu zerei a conta dele, não deve nada. Deus não fez isso. Deus fez outra coisa. Se a misericórdia é não dar a punição que ele merecia,
Graça é o que eu vou te mostrar agora. Cara, é o seguinte, se me deve, não tem como pagar. Só que é o seguinte, só te perdoar, embora seja muito bom, não vai dar para você o senso de justiça, de acordo com a minha retidão, que você precisa. Imaginando que aqui eu sou Deus, não vai dar para você o senso, para você frutificar e governar como eu quero que você governe. E você não vai levar também consigo a minha imagem em você, para você liderar e fazer o que você tem que fazer. Então é o seguinte, você me deve 1 milhão, mais do que zerar a sua conta, eu vou creditar 1 milhão na tua conta agora. O que Deus fez? Imputou justiça. Sabe por que você obedece? Porque você tem crédito na conta. Sabe por que você está apto agora a obedecer a Deus? Porque você tem saldo na conta. Sua conta não foi zerada, sua conta tem crédito. Quando você deve e a conta é zerada, já está demais. E quando você deve e a conta fica no azul? O que Deus fez comigo com você foi o seguinte: mais, acordou aí ou não? Mais do que te perdoar, eu te justifiquei, eu te dei uma outra roupa, eu te coloquei numa posição de acordo com a minha própria justiça. Agora você está apto a fazer a minha vontade. Você obedece porque você tem crédito. Subiu os 2 degrauzinhos, Evandro? Depois dessa. Escuta, ele devia, eu não só o perdoei, eu dei a ele crédito. Escuta isso aqui: pela graça sois salvos. Deixa no versículo lá, pode deixar. Isso é o quê? Dom de Deus. Nós acabamos de ler em Romanos que é dom gratuito. Diga assim comigo, dom gratuito. Fala, não tem que pagar nada, é de graça. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque muitos filhos ainda se veem indignos, ainda se veem caídos, ainda se veem prostrados e ainda se veem totalmente sem condições. Eles se veem fracos diante de uma acusação do diabo. Você tropeça, você faz alguma coisa errada, você fica uma semana mal, pensando que Deus foi embora. O dia que você faz tudo certinho, Deus está comigo, você tem autoridade para orar. O dia que faz alguma coisa errada, Deus foi embora. Aí eu tenho que fazer algum tipo de trabalho, eu tenho que fazer algum tipo de coisa para Deus voltar. Que vida cristã, que anomalia, que absurdo, que atitude mais antibíblica é essa? Que espiritualidade doentia, mental e emocionalmente falando é essa? Tem gente que tem uma espiritualidade emocionalmente doente. Ora Deus está comigo, eu estou bem. Ora Deus foi embora. Ora eu faço tudo certo, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, Deus está comigo. Daqui a pouco eu não faço nada disso, Deus está longe. Não tem autoridade. Tem que expulsar um demônio, eu tenho que convidar alguém. Um padre, um pastor, um reverendo, um apóstolo, uma apostila, seja lá o que for. Quer dizer, o dia que eu faço tudo certo, eu confio, eu reino, eu governo. O dia que eu faço alguma coisa errada, parece que o crédito vai embora. Ô, deixa eu te contar uma coisa: o crédito que ele colocou na tua conta é infinito. Se você não entende isso, você não reina, você não governa em lugar nenhum, nem na sua própria vida. Sempre aquela atitude de indignidade. Eu não mereço, nem é para mim, eu não conta, eu não consigo. Sempre sou alavancado de um lado para outro pelo medo, pela insegurança e pela incerteza. Eu vou te contar uma coisa: as suas guerras interiores vêm de uma guerra que você acredita que não foi vencida ainda. Escuta! Jesus na cruz do Calvário fez a paz, ele fez a reconciliação, ele veio como homem, pegou nas mãos do homem, ele sendo Deus, pegou nas mãos de Deus e fez a paz. Diz a palavra que nós fomos reconciliados. Você estava em guerra com Deus, ele fez a paz. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco na Bíblia. Hoje você não precisa mais estar em guerra com Deus, você tem um chamado da parte dele. Por que essa vida espiritual doentia que você acredita que precisa de alguém que te cubra, alguém que te coordene, alguém que te lidere, alguém que te conduza, alguém que seja o seu mediador, o seu sacerdote? Você já tem um sumo sacerdote que apresentou um sangue perfeito e ele foi aceito, e quando ele foi aceito, você foi aceito. Diz a palavra que eu e você fomos crucificados com ele. Paulo diz aos Efésios que nós fomos, Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que a si mesmo morreu e se entregou por mim. Então escuta, a partir do momento que eu coloquei crédito na conta dele, ele está recolocado em uma posição de justiça. Diga assim comigo: justiça é superior a perdão. Diga assim: Jesus não morreu para me perdoar, ele morreu para me justificar. Obrigado. Olha lá, a graça, ela é a base fundamental. Por quê? Não é fé na fé, não é fé nas obras. A obra é um fruto natural de quem aplicou fé na graça de Deus. Olha para cá. Não é fé na fé, não é fé em mim, não é fé positiva, é fé no que ele fez, é fé na obra consumada, é fé na entrega, é fé no sacrifício, é fé no sangue derramado. Você não tinha problema com o diabo. Tem cristão que pensa que o problema dele é com o diabo. O diabo te acusava, te condenava, mas o preço Jesus pagou foi para Deus. Porque para fazer o universo, bastou que Deus dissesse: haja luz. Na velha criação, Deus com uma palavra fez com que todas as coisas viessem à existência. Mas na nova criação, ele mesmo, o próprio Deus, precisou descer. Então eu vou te contar uma coisa: deu muito mais trabalho para Deus te salvar do que criar o universo. Porque para criar o universo, bastou que ele dissesse: haja luz. Uma palavra saiu da boca dele. Mas para te salvar, para te recolocar numa posição digna diante dele, para te colocar numa posição de governo, à estatura do varão perfeito, para te colocar numa posição de justiça, ele mesmo precisou se fazer gente. Deus, imagine só,
Deus que nem todo o universo pode contê-lo. É impossível medir a sua grandeza, precisou se encolher no ventre de uma mulher, nas terras áridas de um país menor que o estado do Sergipe, lá em Israel. Deus precisou ir para o ventre dessa mulher, o verbo se fez carne, precisou se encolher, nascer como nós nascemos, sofrer como sofremos, ser tentados como somos tentados, ser rodeado de fraquezas como somos rodeados de fraquezas, precisou se fazer o nosso parente próximo, precisou se fazer gente, precisou morrer como nós morremos, para nos salvar. Olha o trabalho que deu. Se Deus simplesmente, quando o homem cai, se Deus simplesmente fala para o homem assim, está perdoado, o universo iria se desintegrar, porque ia ferir a justiça de Deus. E é por isso então que Deus mesmo teve que dizer, eu vou colocar uma inimizade entre você, serpente, e a semente da mulher. A primeira profecia da vinda de Jesus foi Deus que disse. Olha lá para mim, por favor, Gênesis 3,15, coloca aí por gentileza. Gênesis 3,15. Olha a sentença que Deus deu, coloca lá por favor. Olha Deus dizendo, porém inimizade entre ti, Deus falando para a serpente. A primeira profecia sobre a vinda de Jesus foi Deus que liberou da sua própria boca. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá, ou seja, a semente da mulher, olha lá, te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o homem cai, Deus olha no horizonte distante, o que Deus está vendo? Deus está vendo o seu próprio filho sendo levantado do madeiro, amaldiçoado pelas nossas maldições, com a carga dos nossos pecados, de ontem, de hoje, de amanhã, de toda a humanidade, de todos os homens, um homem nu, ensanguentado, dilacerado, carregando sobre si os nossos pecados. Mas a boa notícia é a seguinte, a semente da mulher feriu a cabeça da semente da serpente. Na cruz, o que aconteceu? O que aconteceu na cruz? Essa profecia se cumpriu. De que modo, Mateus? A serpente feriu o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher pisou a cabeça da serpente. Calcanhar ferido se cura em 3 dias. Cabeça quebrada não tem cura. A cabeça da serpente foi esmagada. A ferida no calcanhar sarou em 3 dias, que ele ressuscitou. Pegou aí? Escuta uma coisa. Por que entender esse aspecto, que é a nossa base inicial? Porque para compreender sobre o reino, porque para compreender sobre a volta de Jesus, você precisa ter plena convicção de quem você é em Deus. Não adianta chegar aqui e trazer vários conceitos para vocês sobre o reino, e falar inclusive sobre a volta de Jesus, que envolve vários aspectos, se você não entender antes uma coisa. Você foi colocado numa posição justa diante de Deus. E a justiça que você recebeu foi a justiça do justo, mesmo que você fosse injusto. Volta para mim um texto lá, por gentileza, de Efésios. Olha só o que Paulo diz. Volta lá. Efésios 2, 8 e 9. Olha lá. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez a palavra dom que Paulo usa. O que é dom? Dom é presente. E aí está uma diferença. Diferença entre reino e salvação. Salvação é dom, é presente. Reino é recompensa, é galardão. Galardão. Há algumas diferenças básicas entre ser salvo e ser um reinante. Espiritualmente falando, todos os filhos têm legalmente a posição de justos. Só que existem 2 vitórias. Vitória legal, diga-se todo mundo comigo, vitória legal e vitória experimental. Lá em Romanos o apóstolo Paulo fala assim, sabemos porém que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Sim ou não? Todo filho é vencedor, sim ou não? Sim, por causa de Cristo. Segunda pergunta, todo filho, embora vencedor, anda em vitória? Não. Todo filho, embora vencedor, subjuga o diabo? Não. Subjuga a carne? Não. Subjuga o mundo? Não. Então existe uma vitória legal, que é uma vitória que te coloca numa posição, e existe uma vitória experimental, que é o quê? A maneira como você caminha. Nem todo mundo que tem a posição tem a postura. Nem todo mundo que tem a posição tem o posicionamento. Tem gente que, embora posicionada em Cristo, não tem posicionamento. Não governa nem o próprio corpo, nem a mente, nem suas próprias emoções, muito menos o diabo, muito menos o mundo. Então uma coisa é você ser vencedor legalmente, outra coisa é você andar em vitória. Então escuta, olha o que Paulo diz. Não vem de vós, é dom de Deus. Passa o próximo versículo, versículo 9, por favor. Olha o verso 9 que diz. Sobre a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai se gloriar diante de Deus por ser salvo. Agora escuta uma coisa. Se por um lado, Ele nos deu justiça, nos deu paz, e fomos justificados, o governo é outra coisa. O reino é outra história. Porque sobre o reino, aí diz respeito àquilo que você fez com a justiça que você recebeu. E a palavra diz que nós temos 2 vestes. Diga-se comigo, 2 vestes. Fala assim, 2 roupas. Escuta, o dia que você foi salvo, o que aconteceu? Deus vestiu você da justiça de Cristo. Está me entendendo? Uma roupa é aquela que você recebe quando é salvo. Outra roupa é aquela que você faz. E diz a palavra que são os atos de justiça dos santos. Porque é com essa roupa que você está fazendo, que você vai participar das bodas do Cordeiro. Mateus, o que são as bodas do Cordeiro? Milênio. Pablo e Eduardo vão falar mais sobre isso aqui. 1000 anos de festa. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Os casamentos antigos, em algumas terras judaicas, acontecia da seguinte maneira. Rapaz se apaixonava por uma moça. Pode ficar aqui mesmo, nesse lugar aqui? Eu gosto de ficar perto assim das pessoas. Pode ficar aqui mesmo, né?
O rapaz se apaixonava por uma moça. Ele ia até a casa do pai e dizia: olha, estou apaixonado por sua filha, quero me casar com ela. O que o pai fazia? Tudo bem, tem que pagar o dote. O pai estabelecia um dote. Aquele rapaz, então, apaixonado, o que ele fazia? Ele pagava aquele dote. Se prometia em casamento, pega isso aqui, gente. Se prometia em casamento para aquela moça, que ele estava apaixonado. Ele voltava para a casa do pai dele para fazer os preparativos para o casamento. Quando ele voltava para a casa do pai, o que ele fazia? Ele construía a casa na propriedade do pai. Um tempo depois, ele voltava, ia até a casa do sogro e definitivamente trazia a sua noiva amada. E então, eles faziam uma festa antes da cerimônia do casamento. E depois, efetivamente, eles então consumavam o casamento. Olha para cá todo mundo. Esse casamento é exatamente o que aconteceu e vai acontecer conosco. Um dia, Jesus olhou para mim e para você. Éramos uma noiva suja, caída, machucada, desvalida, sem nenhuma aparência, e uma noiva completamente pervertida, uma noiva que estava no chão. Ele olhou para mim e para você e disse: embora não haja nada de belo, eu quero essa noiva para mim. Me apaixonei por essa noiva. Só uma pergunta que eu quero fazer aqui. O dia que você, todo mundo que já se apaixonou, sim ou não? Lembra que quando você se apaixonou, você por acaso levantou e falou assim: cara, eu acho que eu vou me apaixonar hoje. Aconteceu isso? Foi uma coisa que tomou seu coração de uma vez, foi ou não foi? Jesus olhou para mim e para você e nos viu como uma noiva caída, ensanguentada, machucada, ferida, e disse: eu amo essa noiva, quero me casar com ela. Só que ela está perdida, tinha que pagar um preço. O que ele fez? Derramou o sangue. Qual que é o seu preço? O preço do sangue. Na cruz ele pagou o dote pela sua vida. Qual que era o preço? O pai disse: é o sangue. E ele disse: eu compro. Diga assim: eu fui comprado. Fala, eu fui comprado. Diga assim: eu não sou mais meu. Você tem coragem de falar isso mesmo? Diga: eu não sou mais meu. Você foi comprado. Lá na cruz ele derramou o sangue por você, te comprou. Quando ele te comprou, ele disse o seguinte: agora você é minha noiva. Eu estou apaixonado por você, eu quero me casar com você. Tanto que nós, a igreja, no Novo Testamento, somos chamados de quê? Noiva. Você não é esposa, você é noiva. Característica de noiva: paixão. Já foi algum casamento que a noiva entrou triste? Eu já fiz muito casamento, já fui muito casamento. Não me lembro nenhum de ver uma noiva assim, ó, fazer o quê? Estou casando hoje. Já viu isso? Eu nunca vi. A noiva entra irradiante. Sim ou não? Brilhando. Jesus olhou para mim e para você e disse: eu quero essa noiva. O pai disse: tem um preço. Qual que é o preço? É o sangue. Ele disse: eu pago esse preço. Então ele derramou o sangue por mim e para você, para quê? Para nos comprar. Você foi comprado. Quando ele ressurgiu do túmulo, foi assunto aos céus, ele disse: ó, estou indo, mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele foi e disse: estou construindo morada para vocês. Vou voltar. E quando eu voltar, vou ter vocês para sempre comigo. A gente vai se casar. Você está prometido em casamento, sabia disso? Você está prometido em casamento. E é por isso que é impossível que você se perca. Sabe por quê? Porque quem prometeu para você que vai casar contigo é fiel para levar isso até o fim, até depois do fim. Não tem jeito, não há a mínima possibilidade do diabo te roubar dele. Sabe por quê? Porque você foi um presente que Deus deu para Jesus. Ele comprou você. E ele, o que ele disse? Vou voltar. O que vai acontecer quando ele voltar? Antes do casamento vai ter uma festa chamada Bodas do Cordeiro. Escuta uma coisa aqui, gente. As festas antigas ou as festas atuais são muito sem graça. Hoje, você vai no casamento, a festa é depois. Sim ou não? Faz a cerimônia e depois é que tem a festa. 1 hora, 2 pessoas comem, enchem a barriga e vai embora. É assim ou não é? Só que na festa do reino, sabe o que vai acontecer? 1000 anos de festa. Gente, se festa de casamento na terra é bom, imagine festa de casamento no céu. 1000 anos de festa. É o que vai acontecer. Só que tem um detalhe: tem que ter a roupa apropriada. Tem que ter a roupa certa. Se não tiver com a roupa certa, não entra. E aí está o outro lado. Por um lado, ele te deu roupa de noiva. Mas a outra é você que vai ter que construir. E diz a Bíblia que são os atos de justiça dos santos. Essa é você que faz. Tem uma roupa que é Deus que te dá. A outra é você que faz. A que ele te dá é essa aqui, ó. Desculpa. É a roupa da salvação. É gratuito. Não é seu. É dom. Ele te deu essa roupa para te vestir. É a pele do cordeiro. Só que a outra roupa para participar da festa é você que faz. Agora imagine. Se na terra nós temos cerimônias, nós temos protocolos, nós temos padrões de vestimenta para certas ocasiões, tem ou não tem? Tem. No reino é do mesmo jeito. Para entrar no reino, ou seja, para fazer parte da festa de 1000 anos, que são as bodas do Cordeiro, tem que ter vestes apropriadas. E diz a palavra: atos de justiça. De quem? Dos santos. Quem são os santos? Os que não pecam. Diga assim comigo todo mundo: santidade não é ser impecável, é ser separado. Agora, se você é separado, precisa andar como tal. Diz Paulo aos Efésios capítulo 4: andar de modo digno da sua vocação. Ou seja, andar em conformidade com o seu chamado. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo aqui? Está ficando claro o que eu estou falando? Agora presta atenção. Graça é a base fundamental. O que é a fé? Base instrumental. Escuta, a graça é o fundamento, a fé é o instrumento. Diga assim: graça é fundamento, fé é o instrumento. Instrumento de quê? Primeiro, pelo qual eu me aproprio daquilo que Deus fez, por meio do qual eu acesso aquilo que Ele fez. Fé
nesse caso aqui, nesse contexto, é um instrumento de apropriação. Diga-se todo mundo comigo, fé é instrumento de apropriação, de posse. Qual que é a base? Graça, você foi amado. Como é que eu me aproprio disso? Pela fé. Pela graça, mediante a fé. Então escuta uma coisa. Uma vez que eu entendo que eu fui salvo pela graça, mediante a fé, inevitavelmente o que eu preciso produzir? Fruto. Então escuta uma coisa. Por que você ouve Tiago dizendo que a fé sem as obras é morta? Sabe por quê? Por causa disso aqui. Imagine que eu tenho uma raiz. A árvore aparentemente está saudável. Tem uma fé, mas não produz fruto. Qual é a razão de ser dessa árvore? Nenhuma. Qual é o significado dessa árvore aqui? Nenhuma. Então escuta uma coisa. Uma vez que eu sei que fui salvo pela graça, me apropriei pela fé, qual que deve ser minha postura e minha conduta agora? Produzir frutos. Quanto mais senso de que você é justo você tiver, mais fruto você vai produzir. Coloca para mim o texto de Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Eu quero te mostrar os 5 frutos da nossa justificação. Escreve aí, por favor. Frutos da nossa justificação. São 3. Escreve aí, por favor. Frutos da justificação. Coloca lá. Veja que isso aqui está no passado, olha aqui. Tendo sido, pois, olha a palavra aqui. Diga assim, justificados. Diga, eu sou justo. Você sabia que Deus não ouve, você sabe que Deus não ouve pecadores, né? Sabia disso? Deus não ouve pecadores. Mas Deus, como é que faz? Eu sou pecador. Então aqui você já vai começar a mudar uma coisa. Estava um dia desse numa reunião, e uma pessoa foi dar um testemunho. E ela começou a dizer, porque nós, você sabe, a gente é pecador. Eu falei, só um minutinho, só um minuto. Eu sei que é uma coisa que todo mundo gosta de falar. Mas presta bem atenção. A Bíblia não diz que você não peca, tá? Quem diz que não tem pecado. Mente. Todavia a palavra não chama você de pecador. Olha para cá todo mundo. Isso aqui é para explodir sua mente e teu coração. A palavra em momento algum no Novo Testamento, os apóstolos não chamam eu e você de pecadores. Porque esse assunto, o pecado, que é uma coisa que te assola e que te dá tanto tormento e por isso que você não frutifica, por causa da sua consciência ainda tão acusada por causa de pecado. Presta atenção numa coisa aqui. O assunto que os apóstolos tratam no Novo Testamento não é mais sobre a sua natureza pecaminosa. Todos os apóstolos concordam entre si unanimemente. Paulo, Tiago, Pedro, João. Escuta, o que eles ensinam sempre é a sua vida daqui por diante. É por isso que Paulo diz aos Coríntios capítulo 5, verso 17, que todas as coisas se fizeram novas. Nós somos nova criatura. As coisas velhas e antigas passaram. Sabe por que você não frutifica tanto? Não multiplica, não serve, não transborda, não governa ainda como Deus deseja? Porque você ainda tem uma consciência da sua antiga e velha natureza. Com essas conversas, eu sou pecador, quem é que não peca? A gente peca. Escuta, uma coisa é a influência do pecado, outra coisa é a escravidão do pecado. No passado, na cruz, Deus tratou com a sua escravidão do pecado, Ele tratou com a sua natureza do pecado. Mas no presente, o máximo que o pecado tem sobre você é influência. Você consegue ver a diferença de influência com escravidão? Diga, eu não sou mais, fala mais forte, eu não sou mais escravo do pecado. Escuta, na cruz Ele tratou dessa escravidão. Paulo diz aos Romanos que o corpo do pecado foi destruído, ou seja, o pecado perdeu o emprego na sua vida, perdeu o emprego, foi destituído. Só que tem muito cristão, muito filho de Deus com essa conversa, eu sou pecador, pasmem. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, que era um povo imoral, estavam trazendo as práticas mundanas para dentro da igreja, tinha um sujeito que dormia com a madrasta, o povo tinha 4 partidos, eles tinham divisão no meio da igreja, eles iam para as festas ágapes, que eram eventos que aconteciam antes da ceia, os ricos levavam comida, se empanturravam, vomitavam, comiam de novo, os pobres voltavam para casa, sem nada. Pensa num povo que tinha um comportamento devasso, pensa num povo perverso, pensa numa igreja difícil. Pasmem, Paulo chama os coríntios de santos e santificados. Eu fico imaginando se fosse eu, escrevendo para esse povo. Imagine, olha para cá, aos coríntios Paulo escreve, aos santos e santificados que estão em Corinto. Agora pasmem, Paulo escreve para os Gálatas. Os coríntios que tinham um comportamento desse, Paulo chama de santos. Os Gálatas que queriam ser certinhos, religiosos, Paulo chama, sabe de quê? Insensatos. Mas que absurdo é esse? Pode aprofundar mais um pouquinho, sim ou não? Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Estamos estudando a Bíblia, tá? Estamos estudando a palavra. Aos Gálatas, Paulo diz insensatos. Sabe por quê? Porque os coríntios tinham a crença certa, só precisavam corrigir uma ou outra coisa no comportamento. Isso aconteceu logo. Os Gálatas não, eles tinham uma crença errada. Eu vou te contar uma coisa da nossa vida espiritual. Quando se trata da nossa vida espiritual, é mais fácil corrigir um comportamento que uma crença. Porque os coríntios tinham a crença certa, viu? Liberdade. Outras palavras, já que eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, mas é por isso que Paulo diz que você pode tudo, mas nem tudo te convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo te convém. O que Paulo escreve isso? Os coríntios.
Ó, eu sei que vocês entenderam a liberdade, só que vamos com calma. Pera um pouquinho, olha para cá todo mundo, olha para cá. Ó, vocês entenderam? A crença de vocês está certa. Vamos só corrigir o comportamento? Então Paulo diz, olha, vocês são santos. Vocês não sabem que vocês são casa, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo. Se você destruir o santuário de Deus, Deus vai te destruir também. Então, vamos devagar. Eles tinham a crença certa, os coríntios, por isso que pode ser, são santos. Os gálatas não. Eles tinham o comportamento certo, mas a crença errada. Eles eram rígidos. Eu vou te contar uma coisa. Olha para cá todo mundo. Você pode ter Jesus da doutrina e o comportamento de alguém que anda com o diabo. Entende o que eu estou dizendo? O que Paulo chama eu e você no Novo Testamento? Santos. Meu querido, de uma vez por todas, reinantes, de uma vez por todas, para com essa consciência até hoje. Eu sou pecador. Aí você chega diante de Deus, fica imaginando você chegando diante de Deus, orando como pecador. Tem gente que não faz oração, faz choração. E você não chega com as chaves do reino, você não chega determinando, você chega com aquela atitude assim: quem sou eu? Esse teu servo. Eu não sou digno de nada. Aí você chega com essa postura. Imagina um pecador desse orando. Deus não olha para você, Deus olha para as vestes que Ele te cobriu. Deus olha para o cordeiro. Quando você está orando na terra, escuta, e Deus respondeu todas as suas orações. Quando você está orando na terra, se você fosse realmente esse pecador que você gosta de ficar falando que você é, Deus não iria te ouvir. Agora, cada vez que você dobra os seus joelhos, ou você está no seu carro, ou você está na academia, ou você está tomando banho, cada momento que um santo, que um filho abre a boca na terra, um portal no céu é descoberto, é aberto, um teto se rasga, se fende. Anjos, Efésios capítulo 3, verso 10, diz a mensagem que os próprios anjos, eles querem contemplar e descobrir em você a multiforme sabedoria da graça de Deus. Tem gente que quer ver anjo, é porque você não descobriu ainda que os anjos é que querem ver você. Sabe por quê? Lá em Apocalipse conta que os anjos, eles cantam o cântico da criação. Eles só, escuta aqui, gente, isso aqui é boa. Os anjos, eles só podem narrar sobre a criação. O cântico dos anjos é o cântico da criação. Só que nós podemos cantar o cântico da criação e o cântico da redenção. Então uma coisa sobre anjos que eles nunca vão ter em relação a mim e a você. E é por isso que a palavra diz que eles são maiores do que nós em estatura, mas não são maiores do que nós em glória. Sabe por quê? Porque um anjo, por mais poderoso que ele seja um querubim, um serafim ou um arcanjo, um anjo nunca vai saber o que é ter Deus morando dentro de si. E você tem esse privilégio. O anjo, o máximo que ele pode é contemplar e servir Deus, inclusive servir você. Mas um anjo nunca vai ser chamado de servo bom e fiel. Um anjo nunca vai ter a sensação de ser casa e ser morada do Espírito, Deus falando com ele dentro do seu coração, jamais. De modo que, Paulo diz aqui aos Romanos, coloca lá, capítulo 5, olha lá o que Paulo diz: justificados pela fé, temos, não teremos, nós temos o que, gente? Diga, temos paz com Deus. Característica de uma pessoa que sabe que é filho, paz. O que é paz? Ausência de guerra? Não. Paz é ausência de conflito? Também não. Escuta uma coisa, paz tem um significado dentro, é uma realidade interior. Primeiro paz que você precisava, paz com Deus, porque você estava em guerra com Ele. Você era filho da desobediência, como diz Paulo aos Efésios capítulo 2. Eu e você éramos filhos por natureza da desobediência. Estávamos destinados à ira e à perdição. Nós tínhamos um problema. E é por isso que o nome de Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para estabelecer a paz, para nos reconciliar. Não foi você que se reconciliou com Deus. Jesus, na cruz, nos reconciliou com o Pai. Estávamos em guerra com Deus. Só que Paulo diz, se formos justificados, nós temos paz. Escuta uma coisa, tem jeito de governar sem paz? Tem jeito de frutificar sem paz? Tem jeito de criar alguma coisa sem paz? O que é paz, Mateus? Paz é um desfrute. Paz é uma pessoa. Paz não é uma confissão positiva. Não. Paz é uma realidade interior de todo filho. Paz é o desfrute da presença. Paz significa não estou mais em guerra, eu tenho um pai. Eu posso me achegar com confiança ante a esse trono de graça. Quando eu oro, não é um pecador orando, é um justo orando. Quando é um filho orando, escuta, Deus olha para você e fala, não vê a Patrícia, não vê o passado. O que Deus vê? Eu vejo a pele do cordeiro sobre ela. Eu vejo o revestimento, eu vejo as novas vestes que eu coloquei sobre ela. Então escuta uma coisa, não tem jeito de governar, não tem jeito de frutificar, não tem jeito de servir a sua geração, não tem jeito de cumprir a vontade de Deus. Como é que você vai cumprir a vontade de um soberano, cujas exigências são elevadíssimas, se você não tem paz com essa pessoa? E paz significa, no exemplo que eu dei mais o Evandro aqui, imagine ele vir na minha direção sabendo que está me devendo. Imagine você andando com Deus, devendo para Deus. A sensação, ele vai me cobrar. É hoje que Deus parte a minha cabeça no meio. É hoje que Deus me condena. É hoje que Deus me julga. Tem muita gente que fala, eu tenho certeza que eu sou salvo, mas a sua conduta é como se você não fosse. Ah, eu não perco, mas a sua postura é de alguém como se tivesse perdido. Então, de boca para fora você declara, não, eu tenho convicção, mas no dia a dia é como se não tivesse. No dia a dia é como se você estivesse longe, é como se você estivesse afastado. Vai orar? Não tem certeza. Vai louvar o Senhor, meu Deus do céu. Para levantar as mãos, não levanta, porque não, minhas mãos estão cheias de pecado. Você nunca vê o sangue, nunca vê o perdão, você nunca vê a justiça. Paulo diz, o primeiro fruto é paz. E paz tem a ver com o passado. Paz é a liberação da culpa, presta atenção nisso aqui. Paz é a liberação da culpa, você tinha uma culpa, você carregava uma culpa. Não tem nada mais que trava você na vida do que a culpa, a sensação de culpa, a sensação de dívida. Como é que você pode endividar e frutificar para Deus? Fazer a vontade de Deus. E é por isso que para alguns, fazer a vontade de Deus é uma coisa tão pesada. Porque é a sensação de débito, estou devendo para Deus. Estou debaixo de culpa, de juízo, de condenação. Mateus, mas a palavra não diz que o Espírito Santo... Deixa eu explicar para vocês esse versículo aqui.
Quem aqui já ouviu aquele versículo que a palavra diz assim, que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Quem já ouviu esse versículo aqui? Mateus, mas onde é que fica? Então aqui está uma explicação, presta atenção nisso aqui. Mateus, mas a palavra diz que ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer quem? E é que está a pergunta, convencer quem? O filho, você no caso, não precisa mais ser convencido de pecado. Sabe por quê? Porque você como filho sabe o que agrada ou não o coração de Deus. Sabe ou não sabe? Mateus, me dá um sinal de que eu sou filho. Você tropeçou e sentiu. Teve desconforto. Porque presta atenção numa coisa. Ovelhas podem tropeçar e cair na lama. Porcos se jogam. Pegou aí ou não? Como diz o Eduardo. Porquinho bonitinho. Você pode pegar ele. Sabe aquele porquinho cor-de-rosa? Bonitinho. Pega, fecha a roupinha nele. Ele vai dar um jeito de arrumar a lama para ele se jogar. Pode arrumar a roupinha, bonitinha. Ele vai dar um jeito de se jogar na lama. A ovelha, ela pode tropeçar, cair e se sujar. Ela vai ficar lá? Não, não vai. Mateus, sinal que eu sou uma nova criatura. Você não tolera mais aquelas coisas da velha criatura, do velho homem. Te dá uma repulsa, um desconforto. Gente, eu demorei 9 meses para batizar. 9. Eu ia para as vigílias, eu ia cantando rock, eu gosto mais de rock. Ia cantando Nirvana, ia cantando Metallica, tocando e cantando. Renato Russo. Eu ia para as vigílias tocando essas músicas, tocando e cantando com a nossa galera. Só que dentro de mim eu sabia, aconteceu alguma coisa. É interessante, quando eu fui batizar, olha essa ideia. 9 meses depois, tá bom, vou batizar. Eu não converti numa igreja, num prédio de uma igreja, nem ia, na verdade. Foi um grupo tipo um QGR, que aconteceu numa escola. A experiência foi bem diferente. E aí, eu comecei a frequentar então o bendito culto. 9 meses depois. E eu só resolvi batizar porque uma pessoa chegou e pregou o Apocalipse, eu fiquei com medo e falei, vou batizar. O negócio está feio. Jesus está voltando, se eu não batizar eu fico, o negócio está feio. Eu não fui na frente levantar a mão e dizer que eu aceitava Jesus, não teve nada disso comigo. Só que dentro de mim eu sabia, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Que embora eu estivesse fazendo essas coisas, eu sabia, gente, isso aqui não faz mais parte de mim. Isso não condiz mais com a minha natureza, tem alguma coisa diferente aqui. Foi bem engraçado porque no dia que nós resolvemos batizar, era um sábado. Eu batizei dia 20 de fevereiro de 1999. Tem gente que era nem nascido na época. 20 de fevereiro de 99, me batizei. Tem alguns dias, né? Só que no dia 19, olha as ideias. Dia 19, uma galerinha nossa, quer saber? Amanhã é o batismo. Acabou tudo, né? Vamos fazer despedida. Vamos fazer uma despedida para o batismo. As ideias. A gente era de Jesus, gente. A gente era de Deus. Só que as ideias, eu vou falar para você, viu? Adolescente, pensa. Aí nós fomos para casa do amigo nosso e a gente moeu a noite inteira. E moeu, e bebeu, e fez bagunça, e fez... Nossa, mas que... No outro dia todo mundo chorando, mal. Deus perdoa, a gente quer o Senhor, a gente quer o reino, a gente quer a sua vontade. Sinal que a gente tinha nascido de novo. Sinal que nossa natureza tinha mudado. Agora presta atenção numa coisa aqui. Paulo diz que nós recebemos paz com Deus. Só que o segundo fruto que Paulo diz é o seguinte. O versículo lá que eu falei para vocês. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O filho, ele não tem mais a necessidade do convencimento do pecado. Porque já é parte da sua natureza, a santidade. Escuta, santidade é o lado invisível da salvação. Entendeu o que eu estou dizendo? Inevitavelmente você vai dar fruto, você vai ter obra. É algo lógico e natural, se espera que você dê fruto. Do mesmo jeito você vai se santificar, do mesmo jeito você vai se guardar. Você não tem mais que lidar com a sua vida como não minta, não engane, não passe ninguém para trás, não faça isso com o seu corpo, não se prostitua, não adultere. Você não vive mais nessa lei, você vive hoje na lei do Espírito da vida. Essa lei é superior. É Deus dizendo para você, eu te prometo, você não vai cair. Se você permanecer nele, as palavras dele permanecerem em você, você não vai cair. Quem está me entendendo aqui? Qual que é o grande segredo? Permaneça nele. Ele vai convencer quem do pecado? O mundo, não mais você. Porque não adianta, você pode falar palavras bonitas, você pode ter um grande discurso, você pode ter uma retórica perfeita, olha para cá, pode fazer a melhor palestra, pode ter todas as ferramentas, não adianta. Se o próprio Espírito Santo não convencer o pecador, ele não se arrepende. Não adianta. Pode falar a palavra motivacional, pode falar que vai para o inferno, não resolve. Só existe um que é capaz de mudar a natureza do homem, o Espírito Santo. Não adianta. Pode falar o que você quiser, não resolve. Se fosse assim, era só uma questão de você fazer um disparo, né, Tiago? Um disparo mundial e dar uma palavra sobre o inferno e as pessoas todas imediatamente se converteriam. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Ninguém vai conhecer Deus se Deus mesmo não se revelar. Então veja, ele vai convencer o mundo do pecado, agora, e do juízo. E a justiça, ele convence quem da justiça? Você. O mundo, ele convence do pecado e do juízo. O juízo é para nós, Mateus? Trombetas, taças, julgamento da grande tribulação é para nós? Não, não é para nós. Porque o juízo que estava sobre você, ele já levou sobre si na cruz do Calvário. O juízo que era para mim e para você, ele já tomou sobre si. Sobre você, diga assim, sobre mim, não há mais culpa, condenação, juízo. Essa história está resolvida, sim ou não? Está resolvida? Agora você pode frutificar, agora você pode governar. Quanto sentem liberdade aqui para você fluir em Deus, para você obedecer ao Senhor? Não há mais condenação sobre a sua vida. Você está liberado para fluir, para prosperar, para governar, para dar fruto. Agora, o segundo fruto que Paulo diz é o seguinte, coloca lá novamente, Romanos. O que ele fala? Volta lá, Romanos capítulo 5.
Romanos 5. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Passa para o próximo, por favor. Pelo qual também temos entrada. Eu não gosto dessa palavra aqui, essa tradução não é melhor. A outra diz acesso, diga assim, acesso. Então veja, a paz tem a ver com o passado. O acesso tem a ver com o presente. A paz tem a ver com o livramento da culpa. Mas a graça tem a ver com o acesso agora. Então você tem livre e total acesso aonde? Ante ao trono da graça. Hebreus diz: acheguemo-nos, pois, confiadamente ante ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia para a ocasião oportuna. Ou seja, há um trono de graça sobre o universo. O mesmo trono, que é de juízo, é também um trono de graça. Quando você nasce de novo, você tem Jesus como seu advogado. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Cara, é muito melhor você ter Jesus como seu advogado hoje, para não tê-lo como juiz amanhã. Por quê? A medida da sua graça é também a medida da sua severidade. Então veja, no presente o que você tem? Acesso. Diga, eu tenho acesso. O acesso do presente é, há um caminho liberado por causa do sangue. Eu posso me achegar confiadamente. Eu vou orar, eu vou adorar, eu vou servir, eu tenho acesso. Aí Paulo continua dizendo: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então você tem três frutos aqui, diga assim comigo todo mundo bem forte: paz, graça, glória. Diga mais uma vez: paz, graça e glória. O que são essas três coisas, Mateus? Os três frutos da sua justificação. Fui justificado, tenho paz, não tenho mais culpa, não tenho mais condenação. Põe o texto para mim, por favor, de Romanos capítulo 8. Vou te mostrar isso. Paz tem a ver com o passado. O que aconteceu no passado? Seus pecados foram condenados em Cristo. Você era escravo, não é mais escravo hoje. Então, o poder que o pecado tinha para te escravizar, ele não tem mais. E o diabo usava desse artifício, desse instrumento para te fustigar, para te escravizar. O diabo usava do pecado para te manipular. O diabo usava do pecado para te acusar e te condenar, para causar uma consciência cauterizada, distante e acusada diante de Deus. Quem está me entendendo aqui? Paz tem a ver com o passado, graça tem a ver com o presente e a glória tem a ver com o futuro. Diga assim: passado, presente, futuro. Diga assim: paz, graça e glória. Fala para quem está perto de você assim, ó: paz, graça e glória. São os três frutos da sua justificação. Paz porque não há mais culpa, graça porque eu tenho acesso e glória porque eu fui revestido do próprio Jesus e eu receberei também um corpo glorificado, um corpo novo. Quem está comigo aqui? Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga: sobre mim, não há mais condenação. Você crê nisso, de verdade? Você crê que não tem mais sobre você condenação? Não tem falácia, não tem culpa, não tem acusação, não tem mentiras, não tem calúnias, não tem enganos do diabo contra a sua vida que podem prevalecer. Então veja uma coisa: você foi liberado. Quando você foi justificado, quando o sangue foi derramado e você creu no sacrifício perfeito, você acessou isso, você liberou então acesso diante de Deus. Qual que é o grande problema das pregações atuais? Se você fala que tem acesso ante ao trono de Deus, alguém vem, interpela você e te questiona: tá, mas cadê sua obra? Presta atenção. Obra é de alguém que já foi salvo. Obra não é pré-requisito de alguém para ser salvo, para alguém ser salvo. Diga assim: obra. Fruto é resultado de alguém que já foi salvo. Então não é pré-requisito, diz Paulo. Não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer assim: é o tanto de coisas que eu fiz, mereço ser salvo. Nunca. O que diz Romanos aqui, capítulo 8? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa interessante. Põe para mim agora, diga assim todo mundo: nenhuma condenação. Agora coloca no final desse capítulo aqui, lá no capítulo 8, verso 32 em diante. Põe lá. Nenhuma condenação. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Escuta, se Deus foi capaz de entregar o próprio filho por você, por acaso tem alguma coisa que Deus vai te negar? Olha a lógica de Paulo. Se ele entregou o próprio filho, não poupou o próprio filho, o que é que Deus vai poupar se o alvo do amor dele é você? O que é que Deus vai poupar se a direção do coração dele é para você? Deus vai poupar te dar um casamento como você quer? Um negócio próspero? Uma vida frutífera? O governo? Jesus disse para os discípulos: não temais ao pequenino rebanho, ao Senhor agradou dar-vos o seu reino. Ou seja, o que é que Deus vai te negar? Para esses mesmos que não têm condenação, olha o que Paulo diz, continua, verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Mateus, me fala uma coisa que me atrapalha demais: acusação, intimidação e condenação. Quem lembra da batalha de Davi com Golias aqui? Davi e Golias, quem lembra? Eu não sei se você já observou isso, quem já leu a história de Davi e Golias aqui? Quem já leu? Esse negócio de você ficar vindo aqui, tendo contato conosco, vai dar para você uma perspectiva completamente nova da maneira como você deve ler a Bíblia. E eu já quero dizer uma coisa: não leia mais a Bíblia.
Da minha parte eu vou te dizer, não leia mais. Já faz muito tempo que eu não leio a Bíblia. Sabe o que eu faço? Eu sou lido por ela e eu estudo a Bíblia. Isso aqui não é papo para alguém que está com curiosidade bíblica. Isso aqui não é brincadeira de chave bíblica, de palavras de cruzadas de Bíblia, não. Se você veio para cá hoje, eu tenho certeza que no seu coração tem um anseio. Levar essa mensagem para mais pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você está aqui conectado conosco, você veio para cá para ouvir essa mensagem, é porque você está na frente de 3 pessoas que escavaram, se aprofundaram para trazer tesouros para você aqui hoje. Então você já percebeu que você não está numa palestra motivacional. E a gente vai escavar bastante isso aqui. Mas eu não estou entendendo nada. Ótimo, eu fico feliz por isso. Sinal que você tem que aprofundar mais. Sinal que você tem que estudar mais. Você estuda para tanta coisa. É engraçado, as pessoas estudam para tudo, já percebeu? Abre um negócio e precisa mesmo. Tem que estudar sobre o que você faz. Tem uma profissão, tem uma carreira, estuda sobre tudo. É engraçado. Esse é o livro, olha para cá, gente. Esse é o livro que mais fala a seu respeito. E você não conhece nada dele. Esse é o maior manual de autoconhecimento que existe no universo. E você sabe tudo de todos os demais livros. Cita 30, 40, 50 autores. Não sabe um texto de Paulo. Não sabe uma fala de Jesus. Está me entendendo? Isso aqui não é uma repreensão e uma acusação, não. Só estou instigando você a ser mais profundo na palavra. Só estou instigando você a escavar mais profundo. Voltando para o que eu estava dizendo. Olha só, por que a acusação é uma coisa que te paralisa? A acusação, ela é paralisante. Davi e Golias. Tinha 40 dias que o Golias estava lá afrontando o exército de Israel. Lembra disso? Golias, do alto da cabeça à planta dos pés, era todo revestido de bronze. É por acaso que essas coisas estão na Bíblia, Mateus? Não. Por que Golias era todo vestido de bronze? Sabe por quê? Porque bronze na palavra fala, sabe de quê? Acusação, condenação. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, observe contextos geográficos, contextos históricos, locais, montes, montanhas, vales, picos, cidades, observa tudo. Rios, mares, observa tudo. Tudo tem uma explicação. Reinos, personagens, tudo tem uma explicação. Golias tinha 40 dias que ele estava lá afrontando o exército. 40 dias. 40, sabe o que é 40? Teste. 40 é prova. Quantos anos que o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. A grande tribulação será 42 meses. Tentação de Jesus, o seu jejum no deserto? 40 dias. Moisés também passou um tempo de 40 dias. Elias também passou um tempo de 40 dias. Então 40 na palavra fala de quê? Teste. 40 dias o Golias acusando o povo. Uma das coisas que mais te impede de governar. Intimidação. Sabe por quê? Porque a intimidação, a acusação, te diminui diante dos seus desafios na vida. E tudo que o diabo quer é fazer uma coisa: te diminuir diante de Deus. Ou seja, falar sobre uma coisa que você não é, ou fazer você se esquecer de quem Deus chamou você para ser. C.S. Lewis tinha uma frase muito interessante que ele falava o seguinte: o maior problema não é aquilo que você acha que é aquilo que você pensa não ser. Vou falar de novo isso aqui. Vocês não entenderam o que eu falei? O maior problema não é aquilo que você acha que é aquilo que você pensa não ser. Deus te diz, você é sábio. Deus diz, você é herdeiro. Deus diz, coloquei a minha identidade em você. Deus diz, você é próspero, você é governante. Deus diz, você vai influenciar milhões. Mas Deus, essa parada de identidade, escuta, você só tem que fazer uma coisa: concordar com aquilo que Deus fala a seu respeito. Tem 3 tipos de pessoas na vida. Tem aquelas que são o que acham que são, tem aquelas que são o que as pessoas dizem, e tem aquelas que são exatamente quem Deus diz que elas são. Quem é você? Você não precisaria ficar dependendo da opinião de ninguém, se você só concordasse com aquilo que Deus fala a seu respeito. Você não precisaria ficar incomodado com o que alguém pensa a seu respeito, se você só pegasse aquilo que Deus fala. O que Deus fala a seu respeito? Mais de 8.000 promessas. O que Deus fala a seu respeito? Que você é filho, que você é herdeiro, que você é cordeiro, que você é curado, que você é próspero, que você é bendito, que onde você toca com os seus pés, você toma por herança, que onde você toca, você multiplica. O que Deus fala a seu respeito? O que o Senhor mesmo, da boca dele, já liberou a seu respeito? Deus fala que a sua casa é abençoada. Deus fala que os seus filhos são como rebentos da oliveira. Deus fala que os seus negócios são prósperos. Meu Deus do céu, é um prejuízo muito grande não conhecer essa palavra. É um prejuízo enorme não conhecer esse livro. É um prejuízo enorme, maior ainda não ter revelação disso. Quem está comigo aqui? Olha lá, quem vai intentar acusação contra os escolhidos? Fala, eu sou escolhido. Fala, eu sou escolhido. Olha lá, é Deus quem o justifica. Passa para o próximo, por favor. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Passa para o próximo, 35. Quem nos separará? Primeiro ele fala, não tem mais condenação. E sobre você não tem condenação, então também não tem separação. Nada pode separar você do plano que Deus tem para você. Nada pode distanciar você. Só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Você mesmo. Só existe uma pessoa capaz de sabotar isso. Você mesmo. Nem sempre, escuta, nem sempre ter um propósito é a garantia de um destino. Eu te explico. Para muitos homens, Deus tinha um propósito. Eles escolheram outra coisa. São filhos, vão ser julgados como tal, mas se desviaram do propósito. Eu estava explicando para o pessoal um dia desse. Escuta isso aqui. Tão ruim e tão perigoso quanto desobedecer é ser presunçoso. Vou te explicar. Sabe por quê?
Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus fala assim, ó: naquele dia muitos hão de dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome fizemos muitos milagres. Mas peraí, gente, expulsar demônio é uma coisa boa? Sim. Fazer milagre é uma coisa boa? Curar os enfermos é uma coisa boa? Sim ou não? Sim ou não, gente? Estão comigo aqui? Mas peraí, por que Jesus disse que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Por que ele fala isso? E é filho, tá? É servo, não é ímpio. Não tem ímpio aí expulsando demônio, não tem ímpio por aí fazendo muitos milagres. Você conhece algum? Eu não conheço. Não tem ímpio por aí profetizando? Tem? Eu não conheço. Agora escuta. Mas peraí, por que ele fala isso para os servos? Porque a grande questão é, olha para cá, se desobedecer um comando de Deus é grave, fazer uma coisa que ele não mandou é tão grave quanto. Nós ficamos às vezes focados só no quê? Desobedeceu, tá? E aquelas coisas que Deus não te mandou fazer, você fez. Faz sentido o que eu estou falando? Grande teste na vida, você ocupar uma posição que Deus não confiou a você. E é por isso que a saga de Davi para mim é um exemplo claro disso. Davi já tinha sido ungido para ser rei. Saul ainda estava no trono. Davi teve que esperar 13 anos sendo perseguido. Ele já tinha o óleo na cabeça dele. Só que ele ainda precisava construir a jornada até ser rei. Porque tem coisa na sua vida, eu vou te contar. Tem coisa na sua vida que Deus tira, tem coisa que a história apaga e tem coisa que é você que vence. Pode explicar? Davi teve 3 pessoas na vida dele. Davi teve um Eliabe, Davi teve um Saul e teve um Golias. Eliabe era o irmão mais velho, o intimidador emocional. Duvidava das motivações de Davi. Davi deu as costas, Eliabe ficou falando sozinho. Você nunca ouviu nada sobre Eliabe. A história fez questão de desaparecer com ele. Tem gente na sua vida, e você é um Davi, você vai ser rei, você já é rei. Tem gente que você não deve dar ouvido, deixa que a história vai calá-los. Saús geralmente são tampas e gente que quer te impedir de romper, de falar, de liberar a palavra que Deus colocou na tua boca. Você não tem cobertura, você não tem autoridade, você não fez teologia, você não pode ensinar a Bíblia, e essas conversas que você não pode batizar, você não pode expulsar demônio. É alguém que quer te tampar, quer te sufocar. Muitos de vocês já passaram ou estão passando por isso. Você começou a falar, alguém começou a te perseguir, foi ou não foi? Por que pessoas querem te calar? Porque elas têm ciúme. É um Saúl na sua vida. Só que presta atenção. Saúl você não lida com ele, deixa que Deus tira. Saúl Deus tira da sua vida. Agora Golias não, Golias você tem que partir para cima dele. Golias você tem que ir para cima dele. Então eu quero que vocês essa noite, nesse nosso desfrute aqui, nesse nosso tempo, vocês permaneçam com o coração de vocês aberto para receber. Diga assim comigo: Eliabe, a história desaparece com ele. Saúl, Deus tira. Golias, eu enfrento. Inevitavelmente essas 3 pessoas, esses 3 personagens estarão na sua trajetória, como ao palácio. Não tem jeito. Então escuta uma coisa. Uma coisa é Deus ter criado você, outra coisa é Ele te formar para o governo. E todos vocês estão no processo de quê? De formação do governo. Fundamentados nessa salvação, fundamentados nesse passaporte, fundamentados nessa nova natureza, você está apto a responder a Deus hoje. Sendo justificado, sendo perdoado, sendo filho, tendo acesso, sendo amado, sendo aceito, sendo aprovado, nada pode deter você de servir o Senhor com toda a sua força, de frutificar, de servir, de avançar, de ser poderoso em Deus, de liberar a palavra dEle, de fazer discípulos das nações, de ir pelas nações, de proclamar o seu reino. Nada pode te impedir. Então esteja com o seu coração aberto, disponível. Agora lembra, se tem um comando, faça. Não tem, espera. E quando eu falo esperar, não significa ficar dormindo até meio-dia. Quando eu falo esperar, não significa ficar estático. O nosso esperar em Deus é dinâmico. Você espera enquanto caminha, ouvindo a voz dele. Mateus, eu não sei qual que é o próximo passo. Dê o último que ele te mandou dar. Mateus, o que eu faço agora? Se você não sabe qual que é o próximo passo, dê o último que ele te mandou. Você não sabe qual que é o próximo nível? Complete o ciclo que você começou. O que eu faço agora? Siga a última direção. Só tome cuidado. Você quer fazer a vontade de Deus? Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Todo mundo quer, né? Esteja sensível. Tudo passa pelo seu coração. Estão preparados para a gente avançar? Sim ou não? Abre, por favor, para mim, por gentileza. Abre aí. Abre, por favor, aí. Apocalipse. Abre para mim, por favor, aí. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. São 2 capítulos que falam especificamente das 7 igrejas. Tá? 7 igrejas. Qual que é a condição de cada igreja? Olha para cá. Qual que é a condição de cada igreja? Deus aqui faz 7 revelações. Jesus faz 7 exortações, 7 advertências, e nós temos aqui 7 promessas. Tudo aqui nessas 7 igrejas, tudo aqui é 7. O que é 7? 7 é um tempo completo. 7 é um número perfeito, é a completude, é um ciclo perfeito no tempo. Tudo que é 7 é perfeito no Cronos. Tudo que é 12 é perfeito no Kairos. Diga assim todo mundo comigo. 7 é um número perfeito no Cronos. 12 é um número perfeito no Kairos. E você vai perceber o seguinte: nessas 7 igrejas, nós temos 7 modelos, 7 perfis de comunidades ao longo da cristã, nesses últimos 2025 anos. Então o que são as 7 igrejas? São 7 perfis, 7 modelos de comunidades. Elas não existem mais. Geograficamente, historicamente, não existem mais. Elas estão aonde? Estavam aonde? Lá na Ásia Menor. Vocês estiveram por lá, na Turquia. As 7 igrejas. Então escuta uma coisa. Por que isso aqui está aqui na palavra?
para nos mostrar o seguinte: dessas 7 comunidades, das 7, as 4 primeiras, ou as 3 primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, esses 3 modelos já passaram na história. Esses 3 modelos de igreja não existem mais na história. E por que eu digo isso? Porque as últimas 4 igrejas, Jesus faz uma promessa sobre a sua vinda. Então esses 4 últimos modelos estão presentes no tempo atual. Quais são elas? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mateus, o que são esses 4 modelos? Escuta uma coisa: esses 4 perfis dizem respeito a 4 parâmetros ou padrões de comunidades que nós temos hoje. Então todas as comunidades cristãs hoje, seja igrejas católicas, igrejas protestantes evangélicas, estão dentro dessas 4 comunidades atuais. E você vai notar que nesses 2 capítulos que Jesus faz uma revelação, e toda a revelação dele é de acordo com a necessidade daquela igreja. Diga assim comigo todo mundo: toda a revelação de Deus é personalizada de acordo com a necessidade atual. Então escuta uma coisa: toda a revelação de Deus na sua vida vai ser de acordo com aquilo que você precisa naquele momento. Para a igreja em Éfeso, ele se apresenta como aquele que sonda as obras. Eles haviam perdido o primeiro amor. Eles tinham trocado a intimidade pelo ativismo. Qual que é a advertência? Cuidado. Você pode estar fazendo a obra sem o Deus da obra. Você pode estar servindo a Deus e Deus fora. E é o que eu falei agora há pouco. Você pode estar buscando fazer muita coisa para Deus que Deus não te pediu, ou que Deus não te mandou fazer. É possível, Mateus? Está aqui um exemplo. Então, escuta uma coisa. Quantos estão com o coração aberto e com a mente pronta para explodir nessa noite aqui? Está pronto? Eu quero declarar na vida de você que hoje, do mesmo jeito que Jesus se revelou a cada uma dessas comunidades, dessas igrejas, hoje Ele vai se revelar para você também. Fica de pé onde você está. Esfrega as suas mãos bem forte. Respira bem fundo. Diga assim: eu estou preparado, estou pronto, aberto e disponível para ser treinado. Ou pega na mão todo mundo. Geralmente eu não faço isso, mas pega na mão, fecha os corredores aí. Levanta a mão aí da pessoa que está do teu lado, fecha os corredores aí. Cara, olha isso, levanta as mãos aí todo mundo. Põe para mim um fundo aí, por gentileza. Não tem como uma cena dessa. Sabe o que eu ouço? Sabe o que eu vejo? Eu vejo um exército. Eu vejo um exército de governantes nessa terra se levantando. Meu Deus do céu. Eu vejo um exército, eu vejo... Não, vamos fazer uma coisa aqui agora? Vamos orar. Vamos levantar um som como voz de muitas águas aqui? Põe para mim um fundo aí, por favor. Vamos orar. Levanta as mãos do seu irmão aí. A gente geralmente não começa desse jeito, mas eu senti a gente começar hoje. Começar não, dá continuidade. Vamos fazer uma coisa agora? Vamos levantar um barulho aqui nesse lugar. Vamos dizer hoje: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos filhos amados estão aqui hoje, preparados? Vamos fender os céus desse lugar? Feche os seus olhos onde você está, feche os olhos agora. Uau, meu Deus, que energia, que atmosfera. Rasga os céus desse lugar nessa noite, meu Deus. Fenda os céus desse lugar hoje. Vai, começa a abrir a sua boca, comece a invocar o Senhor nesse lugar. Isso, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Vamos, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Você está diante do Rei de toda a terra. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Nós te agradecemos e acessamos a sua bondade. Obrigado porque o Senhor recuperou a criação e nós precisamos de ir atrás da última alma. Obrigado pelo discernimento, obrigado pela vida do Mateus, do Eduardo, obrigado pela vida de cada um que está aqui no presencial e assistindo, e quem está assistindo isso depois, de muito tempo. Que o Senhor encontre a salvação no coração dessas pessoas que estão assistindo. Que elas não relutem, que os religiosos cuidem da vida deles, e que o reino seja estabelecido aqui na terra, e que o Senhor volte antes da gente dormir. Eu creio nisso, que o Senhor venha com o seu discernimento, com a sua revelação, que todo espírito de condenação caia por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tamo junto.